pessoal, eu sou a professora Lohane, aqui do Instituto Genoma. Estarei ministrando com vocês a matéria de legislação em saúde e bioética. Daremos início hoje ao nosso quarto e último módulo, onde iremos abordar sobre as leis que regulamentam a saúde e a bioética no Brasil. Neste primeiro momento, vamos falar então sobre as principais diferenças entre lei, decreto e portaria. Professora, qual é a diferença desses três? É importante a gente entender isso. A lei, ela é um ato normativo primário. As suas previsões devem ser baseadas na nossa lei máxima, que é a Constituição Federal, tá bom? A lei, então, ela pode criar, modificar ou extinguir um direito, uma nova obrigação ou um novo comportamento. O seu cumprimento, ele é obrigatório, então a lei, ela obriga alguma coisa, tá bom? O inciso 2 do artigo 5 da Constituição diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa, senão em virtude da lei. Enquanto o decreto, ele é um ato normativo secundário, ou seja, o seu poder de normatizar é abaixo da lei. Os decretos não têm natureza jurídica como a lei, porque ele é um ato direcionado emitido pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o nosso presidente da República, tá bom? Já a portaria, ela também não é um ato jurídico, ela é um ato administrativo que tem como finalidade disciplinar o funcionamento da administração pública ou a conduta de seus agentes. São criadas para regulamentar a prática de uma lei da Constituição Federal, decreto ou outros atos normativos superiores. Aqui também iremos abordar sobre hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. É importante frisar, pessoal, que a lei federal, em especial nossa Constituição Federal, possui superioridade sobre qualquer outra lei. Então, a nossa Constituição Federal, ela é soberana, tá bom? Não há hierarquia entre as leis estaduais, distritais ou municipais. A prevalência em caso de conflito de normas federais, estaduais ou municipais não ocorre por critério hierárquico, tá? E sim pela competência fixada no texto constitucional. Vamos falar então sobre essa Constituição Federal, essa tão soberana Constituição Federal, né? Ela é a lei máxima do nosso país, tá? Suas determinações servem de fundamento para todas as outras leis do país, todas as outras leis do Brasil. Os artigos 196 ao 200 da Constituição Federal tratam do tema saúde. E logo no primeiro artigo dessa seção, é possível verificar que a saúde ela é um direito igualitário de todos os cidadãos e é dever do Estado oferecê-la. Como no SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde. É um direito de todos os cidadãos de forma o quê? Igualitária. O Estado, então, ele deve promover políticas sociais e econômicas que tenham como objetivo diminuir o risco de doenças e oferecer o acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços promovidos em função da promoção, proteção e recuperação da saúde. Um exemplo disso, pessoal, são as campanhas de vacinação, né? Que são aí do nosso Sistema Único de Saúde. As campanhas de vacinação são vinculadas ao Sistema Único de Saúde, onde nos garante esse direito universal, né, à saúde, esse direito igualitário à saúde, tá bom? Além de promover ações e serviços de saúde, também é dever do poder público regulamentar, ou seja, criar normas, fiscalizar e controlar o acesso à saúde. Nós temos aí a legislação estadual, que é a lei número 16.140, de 2 de outubro de 2007. E essa lei, ela dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, em Goiás. O artigo 1º desta lei, então, pessoal, ela dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, no estado de Goiás, e estabelece normas de ordem pública e interesse social para promoção, proteção e recuperação da saúde, nos termos das Constituições da República e do Estado de Goiás.
e dispõe também sobre a organização, regulamentação, fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde nas esferas estaduais e municipais. Então, essa lei aí, pessoal, ela dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, tanto quanto a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, tanto também quanto a regulamentação e a fiscalização, né, no controle dessas ações e também desses serviços. Módulo 4 também a gente vai falar um pouquinho sobre CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. A CLT, então, pessoal, ela é uma lei destinada a regulamentar as relações de trabalho. Essa lei, ela traz uma série de disposições que visam a proteção e a manutenção da saúde do trabalhador. É possível verificar a preocupação com a saúde do trabalhador por meio das seguintes previsões legais. No artigo 166, diz que a empresa empregadora, ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, né? Os famosos EPIs. E este equipamento, pessoal, ele tem que ser adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Já no artigo 167, pessoal, o equipamento de proteção, ele só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, tá bom? Então, este equipamento de proteção, ele tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho. Trouxe aqui também, pessoal, algumas medidas preventivas de medicina do trabalho, tá? Nos artigos 168 e 169 da nossa consolidação das leis do trabalho, trata das medidas preventivas de medicina do trabalho. O que são elas? Exigência de exames médicos, né, para admissão ou para demissão e também periodicamente. Este último, pessoal, ele depende do risco da atividade, tá? Então, cada atividade, ela tem uma periodicidade, né, de estar realizando esses exames médicos. A exigência de que o empregador tenha no seu estabelecimento materiais de primeiros socorros à disposição do empregado, tá? Já no artigo 168 da nossa consolidação das leis do trabalho, consta a previsão de que, sendo realizados exames médicos, o resultado deverá ser fornecido ao trabalhador, sendo observados preceitos de ética médica. Então, este resultado desses exames periódicos, ele tem que ser fornecido ao trabalhador, tá bom? Já aí no artigo 169, traz a obrigação do trabalhador de comunicar ao empregado em casos de doenças profissionais ou decorrentes de condições especiais do trabalho. No que se diz atividades insalubres, pessoal, podemos verificar outro traço da busca pela proteção e manutenção da saúde do trabalhador ao tratar das atividades consideradas insalubres, ou seja, que não faz bem à saúde, que traz algum risco para a saúde, alguma atividade perigosa que coloca a vida do trabalhador em risco. Aqui no artigo 189, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados, né, a agentes nocivos à saúde, coloquem em risco a vida desses trabalhadores, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposições aos seus efeitos. Então, essas atividades insalubres são essas que não faz bem à saúde, né? Que tem algum tipo de periculosidade, que coloca a vida do trabalhador em risco. Já no artigo 190, o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, esse artigo 190, ele vem para normatizar
essas atividades insalubres, né? Colocar ali, especificar ali o limite de tolerância ali que esse trabalhador pode ficar em contato com essa atividade insalubre, os meios de proteção, quais são os equipamentos de proteção individual ideal para cada atividade, o tempo máximo que esse trabalhador pode ficar exposto, né, a essa atividade e assim por diante. O empregador, então, pessoal, ele deve adotar o máximo de medidas de eliminação ou neutralização do risco à saúde do trabalhador, do empregado, né? Além disso, o trabalho em condição insalubre, com risco à saúde ou em condição perigosa, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, pela nossa CLT, faz com que o trabalhador tenha direito a receber um adicional de insalubridade, que será determinado com base na intensidade do risco imputado à saúde. Então, o trabalhador que ele é submetido a condições insalubres, ele tem o direito de receber um adicional, né? Um adicional de insalubridade. Trouxe aqui também para vocês um pouquinho da Lei 5.280, de 27 de abril de 1967. O que essa lei fala para nós, então? Essa lei, ela proíbe a entrada no Brasil de máquinas e outros maquinismos e outros equipamentos que não possuam dispositivos de proteção e segurança do trabalho exigidos pela nossa CLT, exigidos pela nossa consolidação das leis do trabalho, né? Então, ao chegar no país, as máquinas ou os maquinismos ou os equipamentos só poderão circular livremente se constar declaração consular de que estão em conformidade com as condições de segurança do trabalho, exigidos pela CLT. Quando as máquinas não possuírem a declaração consular que assegura sua segurança, será necessária a vistoria, então, do Ministério Público do Trabalho e da Previdência Social. Pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso quarto e último módulo. Bons estudos a todos vocês!